pessoal, estamos aqui em mais uma atividade socioeducativa. Hoje vamos começar a falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de combate e prevenção ao suicídio. E nesse mês, então, de setembro, a gente vai ter um enfoque maior aí na questão de saúde, né? Não só na saúde mental, mas também na saúde como um todo. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco dessa questão de saúde mental, né? E aí nós convidamos um médico psiquiatra para ele conversar um pouco com vocês, dar algumas dicas de como ficar em casa de maneira positiva, para que vocês não se cansem, não fiquem estressados. E aí ele vai falar um pouco sobre essa questão também de, se você tiver algum problema, procurar ajuda, falar um pouco sobre os CAPs que nós temos, inclusive aqui na região, 3 CAPs, né? Um que é de saúde mental, um que é o CAPs de álcool e drogas e o CAPs que é de infanto-juvenil, né? Então a gente tem meios de buscar ajuda. E aí se não quero ir no CAPS e tal, mas nós também estamos aqui, né? A gente tem aí alguns psicólogos voluntários que podem ajudar aí no que for necessário. Esse profissional que nós vamos trazer nesse primeiro momento é o Dr. Edir. Ele é um psiquiatra que trabalha no Hospital das Irmãs Hospitaleiras e faz um trabalho magnífico por lá. E creio que vai ajudar muito, né? Não só a vocês, mas a nós também, porque todos nós estamos passando por dificuldades durante essa pandemia, né? E acho que todos os seres humanos estamos com a saúde mental meio que abalada por conta da pandemia. Então fiquem com o vídeo aí e aí depois a gente conversa mais. Beleza. Bom dia, meu nome é Edir, eu sou psiquiatra, né? Tenho a formação também em psicogeriatria, que é uma subespecialidade da psiquiatria. Trabalho aqui na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, eu sou diretor clínico daqui, né? Como esse vídeo é um vídeo informativo, um vídeo que tem caráter de ajudar as pessoas a obter informações, então eu vou começar do comecinho, né? Até qual é o papel do psiquiatra e quem é o psiquiatra, né? O psiquiatra é um médico, né? Então a gente faz faculdade de medicina. Depois a gente faz a especialização em psiquiatria, né, que foi o que eu fiz. E aí você tem algumas opções também, né? Você pode fazer a subespecialidade também, que eu escolhi a psicogeriatria, mas tem algumas, psiquiatria infantil, entre outras. Eu agradeço o convite aqui do CJ para falar sobre esse tema, que é um tema super importante, né, que é a pandemia de saúde mental. O CJ também sugeriu alguns temas, a gente conversou antes até para falar sobre esses temas, e acho que o primeiro que eles trouxeram foi bem interessante, né? São os efeitos da pandemia na saúde mental dos jovens, né? Uma pegada mais nas alterações do humor, depressão, né? Quando a gente para pensar, ninguém esperava passar pelo que está passando hoje, ninguém esperava viver o que está vivendo hoje, ter as perdas que nós temos, né? E os jovens ficaram à margem disso, né? Então, quando você para pensar, os jovens estão sofrendo muito. Claro, a gente tem que dar enfoque nos idosos, tudo, mas os jovens perderam o cenário de escola, perderam o cenário de atividade de lazer, atividade cultural. Então, nessa fase importante da vida aí que a gente está se socializando com outros, isso foi tirado de uma forma muito abrupta, né? A pessoa não esperava por isso. Então, isso tem um desdobramento muito grande de grandes coisas, né? Principalmente pensando em escola. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a um computador, por exemplo, que você possa assistir aula online, mais que se disponibilize. Então, o que a gente vê na mídia é que muito se fala aula online, mas as pessoas não têm um celular às vezes, né? Então, não é tão simples assim. Isso começa a ter desdobramentos na nossa vida, né? Bom, como é que eu vou fazer o vestibular? Como é que eu vou ter uma formação adequada, né? Então, quando a gente para pensar, o desdobramento sobre a saúde mental das pessoas, do jovem, é muito grande, né? Eu percebo que nem todo mundo tem falado sobre isso. Então, dá um suporte, né? A gente que tem condições de ajudar, né? Eu sei que a gente tem que evitar aglomerações, mas, por exemplo, alguém da escola, alguém da rua ali que conhece alguém que possa dar um reforço escolar, que possa ajudar, ou você que tem um irmão, uma tia, um primo que possa ajudar na lição, ou ajudar nesse reforço escolar. Acho que é importante até para a gente diminuir essa angústia, né? Se a gente, de alguma forma, se sente mais amparado, se sente mais preparado, a gente consegue transpor isso de uma forma melhor. E às vezes a gente fica sempre
essa demanda de que a família nos ajude, às vezes a família não consegue nos ajudar, mas às vezes tem um amigo que pode exercer esse papel, tem um tio, um primo, uma vizinha que pode ajudar, que pode exercer esse papel de cuidado mesmo. Então a gente pensar agora na nossa rede de suporte, independente da família, com quem a gente conta, conversar com quem a gente conta, pedir ajuda. Acho que o mais importante é falar. Muitas vezes a gente tem medo, vergonha de falar, ou se sente que impotente, ou sente que de alguma forma pedir ajuda é algo menor. Não. Você pedir ajuda é importante, né? Porque se você não fala, você não dá a opção e não dá a possibilidade de alguém te ajudar, né? Então pede ajuda, conversa com alguém, fala que está difícil, tenta dividir, isso é um bom começo. Por mais que a pessoa não tenha uma formação na área, mas a pessoa, sempre o fato de ter alguém para nos ouvir já ajuda muito. Então, ter alguém para conversar e dividir já diminui muito a angústia. Tá? Outro tema importante, né? É falar sobre o movimento que a gente está tendo aí de desmotivação mesmo, né? O tema seria a juventude, mas a gente vê que não é só isso, né? A gente vê que, independente da idade, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão se sentindo bem menos motivadas, né? A gente já vinha num movimento assim das pessoas se questionando muito em relação ao funcionamento do outro, se questionando em relação à violência, em relação a tudo isso, né? E, de novo, né? Se a gente não para falar sobre isso, a gente não consegue ser ajudado. A gente vê que os movimentos extremistas que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Independente do posicionamento político, mas a gente vê que algumas falas são falas muito ruins, né? Em relação ao todo, né? A gente vê, por exemplo, que são falas direcionadas contra a orientação sexual, contra o gênero, contra as pessoas em geral, porque quando a gente ouve essas coisas, né, vindo de onde não deveria vir, né? Principalmente dito como é uma fala direcionada à minoria, não é bem assim, né? Quando você tem uma fala contra a mulher, ou uma fala relativizando ali, ou minimizando a violência contra a mulher, ou contra qualquer pessoa independente da orientação sexual, orientação e gênero, isso é muito grave, né? Porque como o Estado estivesse falando sobre isso, né, e validando um comportamento que é ruim, né? A gente vê a epidemia de feminicídio que a gente vive. Então, a gente contar com ajuda, a gente se aproximar das pessoas que a gente entende que tem um pensamento que pode nos ajudar, independente de ser uma pessoa que tem uma formação superior ou não. Eu não estou falando disso, estou falando de uma rede de suporte mesmo, né? E ter lugares para contar, né? Então, por exemplo, o CJ é um serviço que eu conheço, um serviço que fornece amparo, muito assim, é um local de amparo e de receber a demanda e tentar dar um suporte mesmo ao local onde às vezes a gente não tem onde falar e lá você pode falar. Eu sei que o foco aqui não é falar sobre a saúde, a rede de saúde, né? Mas se você chega, você fala num local como o CJ, ou na UBS perto da tua casa, ou se você fala no centro de convivência em algum outro local, é um espaço onde você pode procurar ajuda. Então já é um local que você pode começar a falar sobre isso, é um local que você pode ter amparo. Porque muitas vezes, por mais que a gente tenha a percepção que o outro vê e percebe que a gente tem sofrimento, mas não é tão claro assim. Independente da gente imaginar que o outro percebeu, independente da gente imaginar que o outro sabe, fala, conversa com a pessoa, conversa com alguém próximo, pede ajuda, acho que é o mais importante para que o outro também possa te ajudar, dar a possibilidade de te ajudar. E aí um outro tema que a equipe trouxe aqui, seria importante, seria fatores que levam ao uso de substâncias, né? A gente sabe que o uso de substâncias é um problema muito grave hoje, principalmente na faixa da juventude, né? Faixa adolescência ali, adulto jovem, principalmente por conta dessas frustrações, né? A gente vive num mundo hoje em dia que a gente precisa ficar muito atento ao que a gente entende como objetivo de vida, projeto de vida e a quem a gente tem que se espelhar. Você pega uma rede social, por exemplo, você abre aqui teu celular, vê a rede social, tá todo mundo lindo, tá todo mundo de férias, tá todo mundo feliz, né? A vida não é assim, né? A gente tem que trabalhar, tem que dar duro, né? E se a gente se pauta nesse tipo de recorte da vida dos outros, a gente vai sofrer um sofrimento extremo, né? Porque a gente vai imaginar, nossa, minha vida é tão ruim, essa pessoa está tão feliz, será que é só minha vida que é ruim? Né? Ou será que as pessoas só postam nas redes sociais o que elas realmente querem que você veja? Né? Então,
Até nesse momento de pandemia mesmo, você pega uma rede social, você vê que tá todo mundo feliz, bem vestido, né? É muito difícil manter motivado num momento como esse, né? E se você pegar um viés como esse, um recorte de vida como essa, que não é bem a realidade, você vai se frustrar, vai ficar angustiado, vai ficar triste, e talvez você acabe indo para um caminho, né? Um caminho de alívio do teu sofrimento que possa recair nesse uso de substâncias, né? Quando você olha ali ao teu redor, muitas vezes, né? Você mora num local que às vezes, né, não tem tanto acesso à área de lazer, não tem tanto acesso a uma rede de suporte social, né? Você está numa situação difícil, tua família está numa situação difícil, você fica nesse viés de olhar para esse tipo de coisa, você acaba entrando em sofrimento e muitas vezes a pessoa que fez aquela postagem está em sofrimento também, só que, né? Em nenhum momento ela falou sobre isso, ela só pegou aquele recorte e levou como se fosse a realidade de um todo. Então, essas coisas são complicadas. Então, tenta lembrar de que a vida tem dias que são legais, tem dias que não são legais, tem dia que você acorda bem-humorado, tem dia que você não acorda. E tentar se cercar do que você tem de melhor, porque senão você acaba se frustrando muito. A frustração é um caminho muito perigoso para um viés aí de uso e abuso de substâncias, né? Quando você se frustra dessa forma, você não tem uma área de lazer para você exercer ali plenamente o lazer, uma quadra esportiva, ali até uma praça para você correr, fazer exercício físico. Então, é um caminho muito perigoso, né? Ainda mais com o uso de álcool e outras drogas assim, de forma tão disponível. Então, é importante olhar para isso, né? Quando você olha e você pensa e você usa essa substância, no primeiro momento você pode até se sentir bem, né? Mas quando você para pensar a curto prazo mesmo, você vê que isso te rouba muita coisa da tua vida, as possibilidades, te rouba a chance de você entrar em contato com essas situações de forma melhor e conseguir sair dessa situação, né? Que não se envolver em outro problema. Porque a gente ouve muito por aí, né? A gente vê, mas eu só fui uma vez, eu paro quando eu posso. Quando a gente fala de dependência química, a gente fala de uma doença multifatorial. E a carga de genética é importante, então é uma loteria. Você se expor a esse tipo de risco, a gente não sabe como isso vai se desdobrando. Pensar em recursos melhores para lidar com a frustração, com a angústia, com a dor, com o sofrimento é bem mais válido e muito mais efetivo do que ir por esse caminho. Pegando esse viés, né, de novo, eu sei que não é um vídeo sobre a saúde, sobre a rede de saúde, mas existem locais que você pode procurar ajuda. Né? Não deixa o preconceito, a ideia formada sobre saúde mental te impedir de procurar ajuda. Né? Se você é menor de idade, existe o CAPS infantil. Se você é maior de idade, tem um CAPS adulto. Se você está com algum problema já efetivo de drogas ou ilícitas ou lícitas, você entende que precisa de ajuda e deveria procurar ajuda. Existe o CAPS álcool e drogas. Desculpa, CAPS infantil, eu falei, mas o CAPS hoje em dia é CAPS IJ, infanto e juvenil. A grande mensagem é falar sobre, né? Se calar não vai resolver. Falar sobre violência que você possa sofrer na sua casa, falar sobre o uso, abuso de substâncias, falar sobre angústia e sofrimento que você possa sentir, né? De novo, não é porque o fato de você imaginar que os outros perceberam, que os outros sabem que eles sabem. Até que você fale sobre o tema, as pessoas não vão ter essa certeza. Outro tema que foi pedido para a gente conversar, a gente até entrou no consenso, foi as sequelas com o uso de substâncias, né? Para pensar em sequelas, a gente pensa nas sequelas imediatas e as sequelas tardias, né? Quando a gente vai na enfermaria de hospital psiquiátrico, né, e a gente pega adultos muito jovens que tiveram um quadro psicótico, o quadro psicótico é quando o indivíduo está rompido parcialmente ou totalmente com a realidade. Tá? Então, ou seja, ele começa a ter ideias que não condizem com a realidade, começa a ter percepções que não condizem com a realidade, né? Ele começa a ver, ouvir coisas. Isso pode ser secundário ao uso de substâncias, né? As pessoas falam, mas eu não uso nada pesado, né? Isso acontece com quem usa crack, não bem assim. Algumas substâncias que as pessoas imaginam que são inócuas, que elas não têm nenhum tipo de potencial de causar mal, como maconha, podem causar sim, principalmente se você usa maconha em um período muito jovem, né? Um adolescente ali, no fim da adolescência, no início da fase adulta, a chance de você ter uma sequela psicótica é bem grande. E a tendência é que isso seja irreversível. Pode se reverter ou não, mas de novo, é uma loteria. A gente não sabe onde é que isso vai parar. A médio prazo, a gente vê as sequelas, não basicamente sequelas clínicas, né? A gente vê sequela de destruição de tudo, né? A destruição ali das relações, a destruição do leito familiar, a destruição
às vezes as perdas em relação ao trabalho, renda, demissão, perda de tudo que você construiu. Então, de alguma forma, é importante a gente pensar sobre, tá? É importante a gente pensar não só nas sequelas do momento, mas sequelas do convívio social e as sequelas do contexto social que a gente está inserido também, né? E quando a gente para pensar a longo prazo também, né? Quando a gente olha o indivíduo que está cronicamente afetado pelas substâncias, por exemplo, o indivíduo que usa álcool cronicamente pode evoluir com demência alcoólica, ou seja, indivíduos jovens que acabam evoluindo com a demencial secundária uso de álcool, né? O indivíduo pode ter algumas alterações cognitivas, ficar com a lentificação psicomotora por uso de substância, ou seja, o indivíduo não consegue raciocinar direito, fica empobrecido, né? Isso não se reverte, essas sequelas já estão aí já colocadas, né? Eu acho que não tem como falar de saúde mental sem falar de algumas coisas, né? Eu até dei uma pincelada aqui, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando alguém geralmente fala, bom, você precisa procurar um psiquiatra, a primeira coisa que chega é que, você está me chamando de louco, você está dizendo que eu não tenho capacidade de resolver minhas situações, e não é isso, né? O psiquiatra é o médico que trata das situações de saúde mental, né? Quadros depressivos, quadros psicóticos, né? Dependendo aí da formação do psiquiatra, quadros também que tem relacionado ao envelhecimento, ou quadros da infância e adolescência, né? Então, não é uma situação aí desse termo, né? Esse termo loucura é um termo muito ruim, porque ele quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, né? E geralmente tem a conotação pejorativa, ou seja, quando você diz que alguém está louco, você diz que esse alguém é pior que o outro, né? Então é um termo que a gente evita usar, porque é um termo muito ruim, né? Ele não quer dizer nada, né? E aí, se eu converso com alguém, eu penso, bom, como é que eu trato a minha saúde mental, né? Que até é um dos temas aqui que trouxeram, né? A gente trata a nossa saúde mental de todas as formas, se alimentando bem, dormindo bem, comendo bem, tendo boas relações, né? Fazendo exercício físico, né? Então, cada vez que você faz algo de bom a teu favor, você está cuidando da tua saúde mental. Então, cuidar da saúde mental não é só procurar um psiquiatra, né? Mas se você procurar e precisar do psiquiatra, existem na rede pública mesmo locais onde você pode procurar ajuda. Vamos pensar um pouco em cada situação e em linhas gerais aqui, tá? Onde a gente deveria procurar ajuda, né? Se você está com uma angústia muito grande, se você está numa situação onde você entende que você está correndo risco para você próprio, você pode causar alguma situação para você próprio arriscada ou outras pessoas, eu acho que não dá tempo de marcar uma consulta, né? Aí você tem que procurar o pronto-socorro, né? E se você entrar no site do SUS, você vai encontrar locais que tem pronto-socorro em psiquiatria, né? Então, se você entende, né? Ou se você, né, de alguma forma entende que a situação não é grave a esse ponto, mas entende que precisa de uma intervenção, precisa ser visto por alguém logo, pelo menos ser avaliado por alguém logo prontamente, você pode procurar o CAPS, né? Se você for um menor de idade, pode conversar com a sua mãe, pode conversar com uma pessoa que você confia, né? E procurar um CAPS IJ, né? Se você for um adulto, você pode procurar um CAPS adulto, né? E se você for um indivíduo que está tendo situações, uma pessoa que está tendo dificuldade em lidar com substâncias lícitas, você pode procurar o CAPS Álcool e Drogas, né? Essas unidades chamadas CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eles trabalham no regime de acolhimento, ou seja, todo dia vai ter alguém, claro que não 24 horas, no horário comercial, vai ter alguém para conversar com você, explicar a situação, entender a tua situação e conseguir dar um direcionamento para você, seja para pronto-socorro, seja ficar no próprio CAPS ou em procurar um ambulatório de saúde mental. Então, é legal saber que existe um local que você pode procurar ajuda e ser orientado. Então, mesmo que não seja o caso de você ser inserido no CAPS, você pode ser orientado no CAPS. Toda a rede que compõe aí a saúde mental, assim como o CJ também, que presta um serviço belíssimo ali para a região, né? Então, acho que é muito importante você, de novo, falar sobre o que você sente, falar sobre as suas dificuldades, né? E se você puder, ainda mais contar com uma escuta, né, mais qualificada, né, escuta de um profissional, seja no pronto-socorro, seja no CAPS, você pode sim evitar uma tragédia, tá? Seja
o que você sente, ou seja, que você, por exemplo, vê um familiar ter um sofrimento, você pode ir lá nesses serviços para procurar orientação, né? Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Os tempos são difíceis, obviamente, né? A gente está passando por muito tempo difícil, mas a gente não está sozinho, né? Eu acho que esse distanciamento que a gente teve em relação às pessoas serviu cada vez mais para a gente entender que a gente precisa das pessoas, né? E que a gente vive na comunidade, a gente vive em sociedade e a vida como a gente entende só funciona se a gente puder contar um com o outro, né? Então, se a gente puder contar um com o outro, ainda mais no momento de dificuldade, por que não, né? Então, procure ajuda, converse com as pessoas que você confia e eu acho que essa é a grande mensagem, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito o convite, tá? Eu agradeço a possibilidade e a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Num canal como esse que tem uma grande abrangência e consegue atingir muita gente, tá? Então, eu agradeço muito e estou à disposição, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo em que o Dr. Edir veio conversar um pouquinho conosco. E se precisarem de alguma ajuda, o CJ está à disposição, de portas abertas sempre. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem no WhatsApp, liga pra gente. Os jovens aí têm os contatos dos educadores, se precisarem de alguma coisa, entre em contato, que a gente está aqui para ajudar vocês. Ao mesmo tempo que a gente também busca meios para ajudá-los indiretamente, se vocês tiverem algo para nos pedir também, para que a gente possa ver até onde a gente consegue ajudar, é só falar com a gente, tá bom? É isso. Valeu, fiquem bem, usem máscara, previnam-se. E fiquem em casa, galera. Fiquem em casa. O vírus continua nos assombrando por aí. Valeu. Beijos e saudades. Lindo! Essa aqui é a sala nova de formato. A cara deu spoiler. É só um spoilerzinho. Eu tô suando igual quando pus. A cara também. A Mari fica aqui na alegria. Por quê? A minha mão tá suando. Ela gosta disso. Eu tô procurando uma plaquete pra te dar. Verdade. Ação! Acho que essa daí não vai fazer muito efeito. Tem que ter postura, né? Não tem. Ação! Tá poeira ali embaixo. Ação! Aí, Roberto, então bom. Ó, ela quer ter. Boa tarde, pessoal. Eu vou pagar crédito de novo. Valendo! Aí agora nós temos o final, Roberta. Valendo! Pronto.